Partido Socialista entendeu convocar uma sessão extraordinária desta Assembleia para debater um ramo das políticas municipais que, por comparação com o passado, tem sido escassamente debatido. Com efeito, é a primeira vez em quase uma década que esta Assembleia se reúne para o fazer, numa cidade que estava acostumada a discutir o tema de forma apaixonada e polémica. E se esta observação vale para o debate nos órgãos autárquicos, também vale, em certa medida, para o debate na sociedade civil. Mas recuemos a 2013. Há que reconhecer que o Sr. Presidente disse ao que vinha, tendo identificado a cultura como uma pedra angular da sua governação. E houve tradução desse compromisso no terreno. Há uma estratégia acompanhada de um investimento vigoroso e há razões para elogios, os quais, de resto, o PS nunca se absteve de fazer por diversas ocasiões, desde logo nesta Assembleia Municipal, e nem o faremos nesta. E por isso queremos começar por sublinhar que, com a atual maioria, o Rivoli ressuscitou das cinzas, que a Feira do Livro regressou às origens e reverteu o seu declínio, que a Galeria Municipal revestiu o elan dos tempos da Porto 2001 e que até em territórios excêntricos surgiram bons equipamentos, como o polo no antigo reservatório de água da Pasteleira, o Centro de Arte Contemporânea de São Roque ou a Fonoteca de Campanhã. Mais recentemente, o Paulo Campos Cunha Silva. E noutra frente, festivais como o Dias da Dança, iniciativas como o Fórum do Futuro ou programas de apoio financeiro a projetos artísticos como o Criatório. O maná de coproduções do Teatro Municipal e de outros enclaves camarários ajudou a manter à tona várias estruturas e revelou-se particularmente importante nos tempos tormentosos da pandemia. Muito em breve, o Porto terá finalmente a sua cinemateca, por mérito próprio, com a reabertura do Batalha, enquanto se aguarda a pronúncia da Direção-Geral do Património Cultural, bem como o relatório da Comissão de Cultura da Assembleia da República sobre a petição assinada por, creio eu, neste momento, 5.000 pessoas, o PS apresenta uma moção que, em vez de enverdar pela reivindicação fácil da reversão, não só recomenda uma reorientação do projeto do Museu da Cidade no sentido de uma maior legibilidade e, sem medo da palavra, de uma dimensão popular, como recomenda que esse projeto prossiga com a criação de um núcleo físico do Museu da Cidade, um lugar de ancoragem dos vários museus, capaz de organizar e dar sentido à sua visita. Tem havido programação cultural a mais e política cultural a menos. Permitam-me começar por agradecer ao Partido Socialista por convocar esta Assembleia Municipal Extraordinária. O Sr. Deputado Rui Lage teve o cuidado de me dar conhecimento, até porque gostava que eu pudesse estar presente e podia ter outros afazeres, e eu logo lhe disse que achava que era muito oportuno. Porque o Partido Socialista tem toda a razão quando diz que estes assuntos não têm sido tratados na cidade. Muito daquilo que foi pensado e anunciado em 2013 tinha como fundamento, não digo como alicerce, mas como fundamento, aquilo que tinha sido a Porto 2001 e aquilo o trabalho que tinha sido feito por Fernando Gomes e por Manela de Melo, que de alguma maneira tinha sido interrompido e que tinha demonstrado à sociedade que havia uma procura e uma sede de cultura na cidade do Porto que antes não era expectável, pelo menos não havia na transversalidade. A Porto 2001 é a demonstração de que há uma enorme transversalidade na vontade de ter acesso a bens culturais. Eu entendo que o Presidente de Câmara, principalmente quando tem o pelouro da cultura, deve ser o cultor da cidade. Não deve ser o programador, e nunca foi, e aliás, variedíssimas vezes a comunicação social tem perguntado aos nossos programadores se eu interfiro na programação. Eu não interfiro, dou a cara por ela. Às vezes a contragosto, confesso, às vezes não concordando com tudo o que é feito, mas dou a cara porque politicamente a responsabilidade é minha. Mas eu acho que é bom que o poder político defina quem são os programadores. O que não deve ser, o que não deve definir é quem são os curadores. Porque a ideia de que o poder político não deve ter, em termos de programação, a escolha daqueles que podem de alguma maneira definir o curso da cidade, é remeter a cidade a uma barriga de aluguer nos seus equipamentos. E isso a cidade não pode ser. É muito difícil este equilíbrio. É verdade que é difícil. Nós temos que ter lugares onde a Câmara programa, através dos curadores, através dos atores que convoca, através que convida, e temos que ter outros em que dá livre curso àquilo que são as emanações dos agentes culturais da cidade. A ideia de não termos isto faria de nós barrigas de aluguer.
E quando fizermos de barrigas de aluguer, aquilo que é o investimento da cidade, nomeadamente equipamentos e estruturas, acaba, a meu ver, por se tornar anódino. É certo que entendo que o museu necessita de um realinhamento estratégico e, por isso mesmo, entrará brevemente em funções um novo diretor, já aqui foi referido, e eu não quero retirar-lhe a possibilidade de ele anunciar aquilo que, em conjunto comigo, já definimos. Mas desde já afirmo que o nosso projeto se enquadra muito na recomendação que o Partido Socialista hoje aqui representou. Precisamos, de facto, de um dos polos do museu, diria o polo central do museu, que faça a história da cidade do Porto e que depois interligue com os outros equipamentos do Museu da Cidade. Ou seja, nós precisamos de passar do rizoma para um modelo de esfera celeste, se assim quiserem, mais organizado, em que temos que ter um núcleo central que ali promova e provoque os cidadãos a irem às outras extensões. Queremos que a política de cultura implementada pela Maioria Municipal, apesar dos evidentes progressos face à prosseguida pelos seus antecessores, não corresponda à visão pela qual pugnamos. Tal como os sucessivos zigue-zagues que se verificam na política cultural municipal, mostram que não há um rumo, mas sim a implementação de visões individuais de sucessivos protagonistas que apenas pretendem deixar a sua marca pessoal individual, visando por isso o imediatismo, sem preocupações de reflexão coletiva construída em conjunto com os diversos agentes políticos e culturais da cidade, incluindo os trabalhadores das correspondentes estruturas municipais. Preocupa-nos o Museu da Cidade com os seus diversos polos, não pela concepção multipolar, mas porque objetivamente submeteu os diversos equipamentos que tinham programas próprios associados às suas características intrínsecas distintivas a uma visão centralista que destruiu a sua autonomia e capacidade de intervenção das respectivas direções. Nós, quando cá chegamos, havia equipamentos que estavam entregues, relativamente aos quais, como sabe, era um pouco isso. Estavam abertos ou fechados, conforme alguém lá quisesse atuar. Por isso é que na Galeria Municipal havia feiras de flores. Porquê? Exatamente porque havia uma neutralidade. Eu gosto muito de exposições de flores, mas por acaso nem sequer eram de camélias, como sabe. E isso resultava exatamente de uma política de neutralidade. Eu, por acaso, entendo que nós, nessa matéria, não devíamos ter uma política de neutralidade. Nós entendemos que tem que haver programação dos equipamentos culturais. Que a programação pode ser discutida, deve ser discutida, e é bom que seja discutida, não deve interferir, mas quando corre mal, como acho que já demonstrei, tem que se mudar a programação. Pronto, isso parece-me bem, mas tem que haver programação. O que também não pode acontecer é a programação ser feita nesta sala, com todo respeito pelas senhoras e os senhores deputados, nem pode ser feita na sala do Executivo, nem pode ser feito por quem tem o pelouro. Porque isso é uma interferência excessiva do poder político. E é neste equilíbrio difícil que nós, provavelmente, algumas vezes concordamos e outras vezes discordamos. Muito obrigado. Há mais de 10 anos que o dinheiro público para a cultura dos municípios ultrapassa largamente o do Estado Central. Ou seja, a descentralização que se apregoa, nesse aspecto, já está no terreno faz muito. E é também por esse motivo que apresentamos a proposta relativa à transferência de competências, mantendo a posição de que esta descentralização não serve e traz sérios problemas. Entendemos sublinhar o óbvio e que não tem sido feito, exigir do Governo a devida auscultação aos atores envolvidos, municípios, agentes culturais, enfim, outras instituições que estão previstas envolverem-se. Não podemos deixar de dizer ainda que há uma diferença de descentralização e desconcentração de competências, que é o que ocorre nesta transferência das direções gerais e outros organismos para entidades como as CCDRs que se prevê e que foram anunciadas. Em todo o caso e em cada processo, a transferência tem que ser cuidada e responsável, o que não tem ocorrido. Sejamos claros, a cidade do Porto, quando olhamos aquilo que é o panorama nacional, em termos dos apoios do Ministério da Cultura na cidade, não nos podemos queixar relativamente a 306 ou 307 municípios do país. De facto, o apoio que é dado à Casa da Música, a Serralves, Teatro Nacional de São João, e de alguma maneira também ao Museu Nacional, são, apesar de tudo, verbas significativas.
Já quando nós comparamos com o 308º município, temos de facto um problema, porque infelizmente, e como alguém, e é principalmente na questão do património cultural, como alguém escreveu outro dia no Público, e em suspeito, não fui eu, estejam à vontade, há uma inércia jacobina que determina que o núcleo do património cultural português é entendido como só podendo estar em Lisboa. Esta é que é a verdade. E nós verificamos isso como, mais do que propriamente nas políticas centralizadas, verificamos isso naquilo que é o investimento do Estado. E a questão do PRR é uma questão absolutamente significativa e nós não podemos escamotear num debate sobre a cultura. Até porque aqui foi abordado, por exemplo, o Coliseu. Por exemplo. Só para termos uma ideia, são números. O PRR para a cultura são 153 milhões. Destes, dos 153, 114,2 ficaram em Lisboa. Para o Norte, 9,8 milhões. Deste 9,8 para o Porto foi um ponto pouco. Mas, para que não se diga, bom, mas lá há mais procura, eu vou-vos dar um número impressionante. É que há 3 instituições em Lisboa que, somadas, não chegaram a ter 70 mil visitantes no ano de 2019. E receberam uma verba superior ao que o PRR distribuiu a toda a região norte. Acho que, perante esta circunstância, nós estamos conversados sobre aquilo com que podemos contar. No nosso entender, o Nobel Diário para a Cultura e as Artes depende, antes de mais, de um sistema que fortaleça o poder das secretarias técnicas nas autarquias e ainda dos órgãos de gestão pública destas áreas, mas igualmente um esforço que persiga uma visão alargada e uma vocação integradora do conceito de cidadania cultural e ainda do ativismo local e intermunicipal. Para o PAN, isto é particularmente claro, pois que o acesso à cultura e às artes é mais que o direito à memória. Esta é também a afirmação da mudança, pois que só assim asseguramos a elevação do que há de vir. A cultura representa aquilo que é o principal instrumento para a compreensão e interpretação da necessidade, algo que é imprescindível para a construção da coesão, da sustentabilidade e do bem-estar de uma sociedade. Eu vou ler uma frase que é: como Presidente de Câmara serei um permanente cultor da cultura, mas nem por um minuto, nem por um segundo interferirei na programação ou na autonomia programática dos produtores de cultura. Não há coisa mais nefasta à cultura e à democracia do que o dirigismo, a intromissão e a interferência política. Esta frase foi proferida pelo Presidente de Câmara, Rui Moreira, a 20 de março de 2013. E estamos a 7 de novembro de 2022 e também aqui a palavra é cumprida.